Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LM Cash, um espaço do escritório Lopes Muniz para falarmos sobre temas jurídicos relevantes e atuais, com uma abordagem bastante prática e estratégica. Eu sou Luciano Mazolenes, advogado da área trabalhista do escritório, e hoje vamos falar sobre 3 assuntos que sempre ensejam dúvidas no final do ano: 13º salário, férias coletivas e contratos temporários. Hoje vamos explicar de forma simples e direta as dúvidas como: quando receberei meu 13º? Como funcionam as férias coletivas? Como contratar temporários? E para esse bate-papo, recebo meus 2 colegas, Manuela Capistrano e Abner Pereira da Silva, ambos da área trabalhista, que vão nos ajudar a entender melhor esses temas. Sejam bem-vindos! Obrigada pelo convite, Luciano. Fico feliz pela oportunidade em falar sobre esse assunto de interesse dos trabalhadores e também dos empresários nessa época do ano. Oi, Luciano. Também agradeço a oportunidade de participar do podcast. Como bem pontuado por você e pela Manuela, esses temas sempre ficam em evidência agora no fim do ano. Vamos começar pelo 13º, tão aguardado pelos empregados. O que as pessoas realmente precisam saber? O 13º é um pagamento adicional. Ele é calculado com base no salário do empregado. Ele funciona como uma espécie de gratificação, né, que ajuda nas despesas no final de ano. Eu acho importante falar que a primeira parcela deve ser paga até dia 30 de novembro e a segunda até dia 20 de dezembro. Mas todos os empregados têm direito? Por exemplo, quem foi contratado em novembro e tem apenas um mês de trabalho, recebe este pagamento? Então, todos os empregados com carteira assinada que tenham trabalhado 15 dias ou mais no ano têm direito ao 13º salário. O valor corresponde a 1/12, né, da remuneração devida em dezembro por mês de serviço trabalhado no ano correspondente. Assim, se uma pessoa foi contratada dia 15 de novembro, ela vai receber o 13º salário proporcional a 2/12. Sendo que, como eu disse, a primeira metade é paga até dia 30 de novembro e a outra metade até dia 20 de dezembro. Certo. E as duas parcelas do 13º têm valores iguais? Elas não são exatamente iguais, Luciano. A primeira parcela corresponde a 50% do valor do 13º, que deve ser pago no valor bruto, sem os descontos, né? Já sobre o valor da segunda parcela, tem o desconto referente ao INSS e ao imposto de renda. Agora, com relação às férias coletivas, muito comuns nessa época, ainda há dúvidas sobre como elas funcionam. Abner, primeira dúvida: nas férias coletivas, todos os empregados da empresa são colocados simultaneamente em férias? Luciano, as férias coletivas podem ser concedidas simultaneamente a todos os empregados da empresa ou a um determinado setor ou departamento específico. Embora seja mais comum a sua concessão no final do ano, podem ser concedidas em outras épocas. E também elas podem ser divididas em 2 períodos anuais, sendo que nenhum deles pode ser inferior a 10 dias corridos. Mas os empregados podem se negar a usufruir as férias coletivas? Não, Luciano, é uma decisão exclusiva do empregador. O que a lei exige é que o empregador avise tanto o Ministério do Trabalho quanto o sindicato da categoria, com uma antecedência mínima de 15 dias, e também avise os seus empregados de forma clara e objetiva, como, por exemplo, por e-mail ou intranet, além de afixar avisos em locais visíveis a todos. E como ficam os empregados que têm menos de um ano de contrato? Ótima pergunta, Luciano. Quando o empregado não completou os 12 meses para ter direito às férias integrais, ele também participa das férias coletivas. Só que, ao voltar, o ciclo de férias dele é zerado, ou seja, começa a contar novamente um novo período aquisitivo. Se as férias coletivas forem maior do que o tempo a que ele tem direito, o restante é pago como licença remunerada, sem descontos no seu salário. Por exemplo, um empregado que começou a trabalhar há 4 meses, ele tem direito a 4/12 de férias, que corresponde a 10 dias. Se a empresa parar por 10 dias, o saldo de férias é zerado ao término desse período e a contagem do seu período é reiniciada, começando novamente o cálculo para as próximas férias.
Porém, se as férias coletivas forem de 15 dias, esses 5 dias a mais são pagos pela empresa como licença remunerada. Com relação ao pagamento das férias coletivas, tem alguma diferença em relação às férias individuais? Não. Assim como acontece com as férias individuais, o empregado tem direito ao pagamento de 1/3 de férias quando entra em recesso coletivo. E esse pagamento deve ser feito 2 dias antes do início do período de férias. Por fim, os contratos temporários. Porque todo ano a gente nota muitas vagas temporárias surgindo nessa época. Basicamente porque o movimento do comércio cresce muito na época do Natal, né? Até os serviços em geral aumentam. E com isso, as empresas precisam reforçar suas equipes sem necessidade de contratar por um prazo indeterminado, o que geraria até um custo maior, né? E é justamente para isso que serve o contrato temporário. Como funciona esse tipo de contratação? Tem algum período máximo que deve ser observado no contrato? Quais são os direitos dos empregados? Então, o contrato temporário é um contrato por prazo determinado. Ele é regulado por uma lei específica e serve justamente para atender uma demanda extraordinária de serviços, que é muito comum nessa época, né, de final de ano, ou também para substituir algum trabalhador temporariamente. O contrato é de no máximo 180 dias, consecutivos ou não, pode ser prorrogado por mais 90 dias e garante direitos como salário, FGTS, férias proporcionais, horas extras, benefícios pagos aos empregados fixos, carteira assinada, ou seja, os empregados temporários não perdem os direitos básicos. E muita gente acaba sendo efetivada, né? Sim, com certeza, Luciano. É uma porta de entrada. Se a pessoa mostra bom desempenho e a empresa precisa de mão de obra, muitas vezes ela é contratada definitivamente. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio. Hoje falamos sobre 3 temas que sempre ganham destaque no final do ano. O 13º salário, que sempre ajuda a organizar as finanças, as férias coletivas que garantem descanso e organização dentro das empresas, e os contratos temporários que surgem justamente para atender a demanda extra nesse período. Manuela e Abner, agradeço a disponibilidade de vocês e esclarecimentos para entender melhor esses direitos. Agradeço também a você que nos ouviu. Esperamos ter esclarecido suas dúvidas de forma simples e prática e te convidamos a seguir o LMcast no seu player favorito e compartilhe com seus colegas. Boas festas e até o próximo episódio. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, Luciano. Agradeço a oportunidade de esclarecer esses temas relevantes e também desejo a todos boas festas e até o próximo episódio do LMcast.